Estamos aqui com mais um quadro Dr. Celso Responde. Fiz uma pergunta lá no meu Instagram. Qual a sua maior dúvida sobre entrar de vez na odontologia digital? Vou responder algumas dúvidas que o pessoal me mandou lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. Fica até o final desse vídeo e a gente vai aprender muito sobre odontologia digital. Muito bem, pessoal. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Márcio. E o Márcio fala, na verdade, eu tenho medo de investir alto e não ter retorno. Isso é muito interessante. Eu sempre falo para todo mundo que entrar na odontologia digital não é só comprar algum equipamento, mas a gente normalmente pensa que para a gente entrar na odontologia digital a gente precisa comprar um scanner, comprar uma impressora, comprar uma fresadora. A gente pode, por exemplo, se eu quiser utilizar algum scanner, contratar um scan service de alguma radiologia, enfim, e trazer isso para o consultório e eu já estou fazendo um fluxo digital, entregando um fluxo digital para os meus pacientes. Mas comprar o scanner é uma ideia boa porque a gente vai ter ele todo dia, então eu posso escanear todos os meus pacientes, eu posso utilizar aquele scanner como uma ferramenta de venda, não só como uma ferramenta de escaneamento para eu fazer uma prótese, uma placa, um guia. Então é muito interessante isso. Mas esse investimento, ele tem que sim se pagar. A gente tem que pensar bem, que fluxo que eu vou fazer isso no meu consultório? Ah, Celso, eu não tenho muitos pacientes. Então, quem sabe fazer o scan service seja interessante. Mas, daqui a pouco eu tenho alguns pacientes, tenho uma ideia de se pagar, então oriento as pessoas no seguinte sentido. Vamos pensar, será que aquela parcela vai caber no meu dia a dia do meu consultório? Então, eu posso, não pensando que eu vou vender um escaneamento, mas a venda de um serviço novo vai me trazer um retorno sobre aquele scanner? Acho que sim, vale muito a pena. Mas a ideia é o seguinte, é a gente pensar e fazer com que aquele novo equipamento, seja ele scanner, fresador, impressora, se pague. Eu acho muito importante a gente pensar nisso sim. Então, Márcio, sim, é um medo que a gente tem que ter, mas eu vou falar para vocês, desde o começo que eu comprei o meu primeiro scanner, ele se pagou bem tranquilo. A outra pergunta é do André. Meu laboratório não trabalha 100% digital. Isso é uma boa pergunta. Cada vez mais a gente recebe, através do canal Instagram e todas as mídias, pessoas que estão querendo entrar no digital, sejam eles dentistas, alunos de graduação, pós-graduação e laboratórios de prótese. As pessoas entram em contato comigo falando, olha, eu trabalho com um laboratório há 30 anos, mas agora eu estou vendo a necessidade, os meus clientes me pedem para que eu comece a trabalhar com impressão 3D e eu estou precisando de uma orientação. A gente tem uma consultoria que faz sobre isso, então eu acho interessante a gente começar a ter conhecimento sobre isso, a ir atrás, a investir. Hoje tem muita coisa, principalmente aqui no canal, falando gratuitamente sobre uma série de assuntos. Eu acho muito interessante todo mundo começar a trabalhar com o digital e os laboratórios não saem dessa questão, eles precisam também trabalhar digitalmente. O que eu te orientaria a isso? É conversar com o laboratório e às vezes em conjunto, tanto o dentista, o estudante de odontologia que está lá na faculdade, conversar com o laboratório, ajudar eles e talvez vocês dois juntos entrar no mundo digital. Isso não tem como a gente fugir mais de trabalhar digitalmente. Uma forma talvez de fazer isso é você escanear seus casos se você tem um scanner, tentar orientar o laboratório para que ele consiga receber isso digitalmente e vocês construir daqui para frente uma forma de trabalhar no digital. Eu acho que essa é a melhor pegada, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Mas eu acho que os laboratórios que não estiverem inseridos no digital, em pouco tempo eles vão estar fora do mercado. Então, converse com o seu técnico de prótese e talvez juntos vocês tenham que entrar no digital. Façam uma força, aprendam, tem conhecimento hoje gratuito. Eu acho que é a melhor forma da gente trabalhar. O Dr. Maurício perguntou, não sei qual scanner escolher. Bom, isso é uma pergunta ampla. Eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre qual scanner escolher, mas a dica que eu dou para todo mundo que me pergunta qual scanner que eu devo comprar é o seguinte, existem várias empresas. Hoje as empresas elas não vendem só scanner, elas vendem um ecossistema que vai do scanner, da impressora, do fluxo digital,
enfim, eles têm todo esse ecossistema que vão nos ajudar no consultório. Se, por exemplo, eu trabalho com a empresa Nobel de implantes, eu sou implantologista, trabalho com a Nobel. A Nobel, ela está no hub de empresas da Dexis. A Dexis vende scanners. Então, se eu quisesse comprar um scanner, por exemplo, e eu faço implantes da Nobel Biocare, eu vou entrar em contato com os vendedores da marca e vou falar, bom, como é que eu posso fazer um combo de compra mesclando implantes e o scanner? Isso vai fazer com que o scanner acabe saindo, dependendo do tamanho da compra que você faça, até gratuitamente. Obviamente que isso não é gratuito, mas a gente vincula uma compra grande de implantes a um equipamento, seja ele o scanner, seja ele um revelador de raio-x, seja ele, enfim, o que for dentro do ecossistema que você trabalha. A primeira coisa que a gente deve fazer é isso, é ver qual empresa, com qual ecossistema eu estou trabalhando, seja ele implantes, alinhadores, conversar com o seu vendedor e ver se a gente pode, de alguma forma, adequar aquele scanner a alguma compra que vai facilitar, a gente vai gastar menos com isso. Também é importante a gente entender que alguns scanners não são tão bons quanto outros. Hoje em dia, a maioria dos scanners trabalham bem, a gente consegue gerar bons arquivos na maioria dos scanners que a gente compra. Mas tem alguns ou outros, eu acho que é importante vocês conversar com colegas, com o laboratório que recebe muitos escaneamentos e eles vão trazer para você algumas informações sobre o fluxo de trabalho, sobre a qualidade das malhas e talvez isso traga também alguma informação. E aqui no canal tem vários vídeos que falam sobre isso, então vá vendo todos eles e talvez tenha lá uma resposta melhor para essa tua pergunta. Uma outra pergunta interessante do Dr. José Osmar: como calcular o retorno financeiro para algum investimento? Isso eu falei no começo do vídeo. Eu imagino o seguinte, a gente precisa sim que esse scanner se pague, que dê um retorno, mas a gente pensando que o quanto será que eu vou conseguir ganhar introduzindo o digital no meu consultório? Esses cálculos eles vão depender do tempo que eu vou ganhar com isso, de quantos pacientes vão ser indicados pelo aquele paciente que foi atendido a partir do escaneamento e que vai nos dar esse retorno, pela facilidade que eu tenho de enviar arquivos e armazenar para que a minha estrutura não fique inchada, cheio de fichas, com armários com modelos. Então aquilo tudo vai facilitar o meu fluxo do consultório. Também da forma que eu vou conseguir me comunicar com o laboratório, com colegas. Tudo isso faz parte do cálculo que eu vou fazer pelo investimento que eu vou ter que ter para comprar algum equipamento. Outra coisa é o quanto que eu vou economizar no meu laboratório. Por exemplo, eu faço meus provisórios, eu faço minhas placas e meus guias lá no meu laboratório. Eu vou, a partir de um scanner, de uma impressora, que hoje existem impressoras, muitas impressoras de baixo custo, as resinas que a gente utiliza são cada vez mais baratas e os próprios scanners estão cada vez mais acessíveis. Então esse cálculo ele também pode depender de quanto eu vou conseguir realizar dentro do meu consultório alguns trabalhos. Cada um vai ter o seu cálculo, porque vai depender um pouco de quantos pacientes eu atendo, quantos dentistas tem atendendo na minha clínica, quantas clínicas eu tenho. Existe uma consultoria que a gente dá especializada para isso. Se você tiver interesse, entre em contato. Mas eu acho que esses são os fatores que vão fazer parte do cálculo para ver se vale a pena eu fazer um determinado investimento. A outra pergunta é da Ana Luísa. Eu me sinto atrasada, parece que todo mundo já sabe e eu não. Tenho vergonha de perguntar coisas básicas. Isso é uma coisa extremamente comum. Para vocês terem ideia, aqui no laboratório, hoje, somente 10% dos casos que a gente trabalha, apesar de nós sermos um laboratório totalmente digital, só 10% dos casos que chegam aqui, eles chegam a partir de um escaneamento enviados por e-mail, por e-transfer, por alguma plataforma de alguma empresa. Os outros 90% são casos que chegam aqui moldados e a gente vai introduzir no fluxo digital.
todos os casos aqui vão ser feitos digitalmente, independente da forma que ele chega aqui. Mas ainda muita gente não entende desse fluxo digital. Então, você aí que está envergonhado porque não entende, você está na maioria dos dentistas, dos técnicos de prótese, dos estudantes. Então, eu acho que a gente não tem que ter vergonha nenhuma quanto a isso. A gente precisa sim buscar conhecimento. E mesmo as pessoas que já trabalham muito com o digital, nenhuma delas sabe de todo o fluxo. Hoje eu trabalho com parodontia, eu trabalho com cirurgia ortognática, eu trabalho com impressão 3D, mas algumas áreas da odontologia digital eu estou aprendendo, estou evoluindo. E você aí que se sente para trás e que ainda não aprendeu, o seu conhecimento da parte analógica vai caber muito na parte digital quando você entrar. Então, o digital é somente uma ferramenta, é uma forma da gente trabalhar com odontologia, e se a gente não souber das bases, isso não vai valer de nada. Então, não se sinta envergonhado. Muitas pessoas ainda têm muito que aprender. A maioria das pessoas tem muito que aprender na parte digital. Então, não se sinta envergonhado. Você é como a maioria dos dentistas que estão por aí. Uma outra pergunta do meu grande colega Dr. Luiz Gustavo. Qual é o protocolo de pós-impressão para coroas, placas e modelos? Bom, essa é uma pergunta extremamente ampla. Eu até vou fazer um vídeo falando exatamente sobre tudo isso. Mas o protocolo sempre vai ser passando por uma lavagem, cuidando com as resinas de carga, onde a gente não pode imergir essas peças, porque elas acabam absorvendo esse álcool e a gente vai fragilizar as peças. Os outros todos, placas, guias, modelos, eles vão ser imersos em álcool, e cada empresa ela vai ter um protocolo com o uso das suas resinas. Então hoje a gente tem, primeiramente essa lavagem, depois da lavagem a gente vai para um pós-cura, porque a resina que ela é impressa, ela não acaba assim totalmente curada. E a gente vai utilizar câmaras de cura. Existem também diferentes câmaras de cura. Por exemplo, essas câmaras de cura mais comum. Essas câmaras de cura mais comum, elas precisam de um tempo maior de pós-cura. Então a gente utiliza mais tempo. Se nós pegarmos então, por exemplo, a resina MakerTech, a de modelo, existem protocolos entre 40 e 60 minutos. Se a gente pegar uma resina, por exemplo, da Smart Dent de modelo, ela fala entre 10 e 30 minutos. Então isso vai depender muito de cada empresa. E se a gente usar aquelas câmeras de pós-cura, por exemplo, a Pionext, que é o que eu utilizo para trabalhar, a gente vai ter um tempo de pós-cura menor. Então vai depender do fluxo de cada empresa. Se a gente pegar, por exemplo, placas, guias, cada resina vai ter um pós-cura. Então, a melhor forma da gente poder trabalhar com a questão do tempo, né, e dos fluxos que a gente tem de luz, se nós pegar essas câmeras mais modernas, elas têm disponíveis mais do que um protocolo de uso de intensidades de luz. Então, a gente tem que pegar e conversar com a empresa ou ir lá no site, ver as informações que estão relacionadas àquela resina, e ainda eu preciso relacionar a câmara de cura que eu vou usar. Então, enfim, pensando nos processos de pós-cura, a gente vai utilizar então a lavagem, depois de lavagem o pós-cura. Então são coisas diferentes e vão depender do material e tipo de câmera de pós-cura que eu vou usar. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, eu quero fazer um vídeo mais dedicado só sobre isso, mas espero ter te ajudado um pouquinho de alguma forma e ajudado todas as pessoas que precisam quanto a isso. E a última pergunta é da minha aluna que está se formando agora, a Mayra. Por onde começar? Essa é uma pergunta também extremamente ampla, mas o que eu imagino sempre? Investimento, o começo, a gente precisa investir em conhecimento. A primeira coisa que a gente precisa é entender desse nosso fluxo. Eu vejo muitos colegas trabalharam analogicamente por muitos anos. E em algum momento a gente precisa mudar a forma que a gente faz, e a gente já faz, eu já moldo há muito tempo e eu faço isso funcionar bem. Eu entendo, mas existem vários fluxos que a gente não consegue fazer analogicamente, a gente precisa do digital. Antigamente a gente falava que a gente conseguia fazer tanto analógico quanto digital da mesma forma. Isso não é verdade, isso não é mais verdade. O que acontece é que a gente tem muitas vantagens no fluxo digital e vai ter vários processos que a gente não vai conseguir fazer se não for no fluxo digital. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar
para entrar nesse mundo da odontologia digital é aprender. É investir em cursos, é investir em mentorias, é investir basicamente o nosso tempo em cursos gratuitos que tem lá no YouTube, no Instagram, enfim, é sentar com colegas mais experientes e aprender com eles, é ir lá no laboratório, que às vezes tem mais experiência que a gente já com o digital, e entender como que os fluxos funcionam. Enfim, a coisa mais importante que a gente precisa inicialmente é começar aprendendo, investindo em conhecimento. O segundo passo é o quê? É eu começar a comprar alguns equipamentos. O scanner é um equipamento de entrada, ele vai nos trazer, vai nos abrir várias portas no mundo digital, porque a gente consegue fazer planejamentos, a gente consegue fazer venda, a gente consegue fazer diagnóstico. Então o scanner é um bom investimento. Uma impressora 3D, uma fresadora, alguns softwares, tudo isso são bons investimentos que a gente vai fazer. Mas se a gente não tiver conhecimento para trabalhar com eles, eu já vi muitos anos colegas comprando scanners e continuando moldando seus pacientes. E isso é inadmissível. A gente tem lá o equipamento que nos abre o mundo, que nos traz uma série de possibilidades e a gente não utilizar. Então, conhecimento é o primeiro investimento que a gente deve fazer. Se você tem dúvida e precisa de ajuda, nós temos uma consultoria que vai ser especializada para cada um. Se você está começando e precisa fazer um investimento no entendimento do digital, mas você quer transformar a sua clínica, a gente está aí para isso. Se você tem uma rede de clínicas grande e também precisa de uma ajuda, a gente está aí. Se você tem um laboratório e está começando com o digital, nós podemos fazer isso para você. Entre em contato e a nossa consultoria vai trazer para você uma facilidade, vai fazer você mudar de uma empresa que seja analógica, digitalizando toda a sua clínica, todo o seu consultório, toda a sua rede de clínicas. Se você precisar, entre em contato que a gente vai conversar com você e achar uma solução personalizada. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e deixe nos comentários alguma dúvida que você tem, alguma outra pergunta. Eu posso fazer vários vídeos tentando explicar e te ajudando a entrar no mundo digital. Até mais!